Lá vamos lá. No dia, acho que 5 de janeiro, eu compartilhei com vocês, eu não vou lembrar com exatidão. Eu sempre brinco que o tempo para mim é uma coisa complexa. Eu vivencio tantas coisas em um único dia que muitas vezes fica confusa as datas para mim, gente, é normal. Então eu não sei com precisão se foi dia 5, dia 7, eu acho que foi dia 5 que iniciamos atividades aqui no Sacolão, na quitanda, como diz o meu amigo, vive me corrigindo. Eu dei o nome do Sacolão de quitanda por um motivo específico e direto e reto eu chamo de Sacolão. Eita, como enche linguiça essa menina, né? Menina não, uma senhora. E... Eita, caramba. Perdi a linha aqui de raciocínio. Então... E... Eu estava passeando lá pela Paulista e eu tenho uma... É compulsão mesmo, gente, não é nada saudável. Eu amo livros, eu tenho uma fila enorme de livros para ler, mas eu quero desenvolver N atividades. Se eu consigo ler 30 páginas num dia, eu tô no lucro. Apesar que desde o dia 6 eu já li, tô no 3º livro do lote. E um deles eu já li, mas direto e reto eu empresto e ele não volta. E eu acho que é uma história que todos deveriam ter ciência, é muito reflexiva, nos dá várias linhas de pensamento, muitas nuances. O nome do meu personagem é o Gregory. Gregory, um trabalhador da classe trabalhadora. Naquela época eu desconfio que não era CLT, então as regras eram mais duras, você era mais escravizado pelo sistema, né? Porque assim, o preço que nós pagamos para viver é o nosso tempo. O nosso tempo é muito precioso. E eu demorei muito tempo para entender isso. E quando eu comecei a querer viver mais, sentir os prazeres, porque vai chegar num determinado momento que vamos vivendo no automático, a gente vai esquecendo qual é o sentido, por que eu tô vivendo mesmo? Para acumular patrimônio, para viajar, por um amor, pela família, sempre tem algo. E assim, sempre nos colocamos em último lugar. E na verdade, quando cai a nossa ficha, às vezes pode ser tarde, então a gente tem que entender qual é o nosso lugar no mundo, qual é a nossa vontade, o nosso íntimo. E por que eu falo isso? O nosso querido Gregory, classe trabalhadora, ele era de uma profissão a qual nem existe mais há muitos anos, se extinguiu. Ele era caixeiro. Caixeiro era, digamos, uma forma bem grotesca, um correio, né? E ele acordava muito cedo, viajava muito. Era o provedor daquela família, do pai, da mãe e da irmã. Ele era muito querido por todos, até que uma tragédia lhe sucede. E é aí onde entra esse meu pensamento também. Próximo vídeo, porque tá ficando longo.